Capítulo 2 do Direito à Habilitação e à Reabilitação. Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais, artísticas, que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social e igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Artigo 15. O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se na avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observada as seguintes diretrizes. Inciso 1. Diagnóstico e intervenção precoces. 2. Adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. 3. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Inciso 4. A oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Inciso 5. Prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitada a organização das redes de atenção à saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde. Artigo 16. Nos programas de serviço de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos: inciso 1. Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência. 2. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. 3. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Artigo 17. Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Capítulo 3 do Direito à Saúde. Artigo 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário. Parágrafo 1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Parágrafo 2º. É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e completarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Parágrafo 3º. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em termos de habilitação e reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar 1. Diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar. 2. Serviços de habilitação e de reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição da saúde e qualidade de vida. 3. Atendimento domiciliar multidisciplinar.
tratamento ambulatorial e internação. 4. Campanhas de vacinação. 5. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. 6. Respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. 7. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e seus familiares sobre sua condição de saúde. 9. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento dessas deficiências e agravos adicionais. 10. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. 11. Oferta de órtese, prótese, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. Parágrafo 5º. As diretrizes desse artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção. Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de: inciso 1. Acompanhamento da gravidez, do parto, do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Inciso 2. Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança. 3. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. 4. Identificação e controle da gestante de alto risco. Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora do domicílio, para fins de diagnóstico e tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responder pelo tratamento, justificá-la por escrito. Parágrafo 2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo 1º deste artigo, o órgão ou instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados dos planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição. Artigo 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso a serviços de saúde, tanto públicos como privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 25. Os espaços do serviço de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação, de interior e de comunicação, que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Artigo 26. Os casos de suspeita e de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde, públicos e privados, à autoridade policial e ao Ministério Público,
além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico. Capítulo 4 do Direito à Educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado no sistema educacional inclusivo, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento pessoal de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesse e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação, aprendizagem, por meio de oferta de serviços e de recursos de acessibilidade, que eliminem as barreiras que promovam a inclusão plena. Inciso 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo, em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Inciso 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues em escolas inclusivas. Inciso 5. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes, como deficiência, favorecendo o acesso à permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Inciso 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e de serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 8. A participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Inciso 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Inciso 10. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes das Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. Inciso 12. Oferta de ensino de Libras do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Inciso 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Inciso 14. A inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional, técnica e tecnológica de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de reconhecimento. Inciso 15. Acesso da pessoa com deficiência
em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Inciso 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, das edificações aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Inciso 17. Oferta de profissionais de apoio escolar. Inciso 18. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Parágrafo 1º. As instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza, em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Parágrafo 2º. Na disponibilização de tradutores e intérprete da Libras a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Inciso 1. Os tradutores e intérpretes das Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. Inciso 2º. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação de Libras. Artigo 30. Nos processos seletivos para o ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames, com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para a sua participação. 3. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. 4. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. 5. Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização do exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. 6. Na adoção de critérios de avaliação das provas escritas discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. 7. Tradução completa do edital de suas retificações em Libras.